Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa tradicional aula de segunda-feira, onde toda segunda-feira a gente entra ao vivo e online para falar sobre um determinado assunto, um determinado tema. E na aula de número 288, a escolinha certa. Nem toda escolinha te aproxima de um clube. Vamos falar sobre isso, né? Já contextualizando e começando do início, eu acredito do fundo do meu coração que o atleta já não está mais na rua. Antigamente, quando nós jogávamos, né? Eu lembro na época que eu tinha cabelo, nós jogávamos bola na rua, né? Colocávamos ali um chinelo, um de cada lado, fazia de gol, valia a tubaína, valia os chips, mas mais que isso, valia a honra. E hoje em dia, não é mais assim que funciona. Até por causa da globalização, da criminalidade, segurança e tudo mais. Eu não vou entrar nesse assunto. Mas quando um atleta vai começar a participar do processo de formação do futebol, ele começa numa escola de futebol. Com seus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15 anos, não importa. Mas ele começa numa escola de futebol com profissionais que estão ali preocupados no desenvolvimento das capacidades técnica, tática, física e comportamental dos jogadores. Não estou aqui para dizer também se é certo ou se é errado, se eu preferia, se eu sou saudosista, que eu preferia melhor antes, que era melhor antes do que agora, não é essa a intenção. Mas estou aqui para dizer como é que funciona. Então, vamos falar sobre isso, né? E para o pai, na maioria dos casos, acaba acontecendo que todas as escolas são iguais. Né? Tinha uma velha máxima, eu sou formado em educação física, e todo mundo que não é da área de educação física acha que nós, profissionais de educação física, a gente simplesmente pegava uma bola, soltava lá na quadra e vamos ver no que vai dar. Não tem nada a ver com isso. A não ser os maus profissionais. Os maus profissionais podem trabalhar dessa maneira. Só que bons e maus profissionais nós vamos encontrar em qualquer profissão, em qualquer lugar. E como você, pai, vai detectar se o profissional que está trabalhando na formação desportiva do seu filho, se ele está capacitado para fazer tal trabalho? Então vamos lá, ó. No final das contas, não é todo mundo igual, não é tudo a mesma coisa, mas o que vocês não enxergam por muitas vezes e que define tudo? São quatro pilares, né? Primeiro, se a escola realmente tem ligação real com os clubes, se tem método de treino estruturado, se ele tem exposição competitiva, que isso é muito importante, e se desenvolve a mentalidade do atleta. Vamos falar sobre isso aqui ao longo dessa aula. Ó, não, aqui eu vou falar que não existe uma escola boa ou ruim. Existe escola com processos e escolas que simplesmente colocam na mão do acaso. Que aquilo que espera que aconteça é que algo vai acontecer pelo acaso, né? Do tipo, vou colocar aqui, vamos ver no que vai dar. E trabalhar dessa maneira é tentativa e erro. É bem provável, para não dizer com certeza, que não vai dar certo, né? Mas o que é uma escolinha de ocupação? É quando a escola ela não está preocupada com tudo isso que a gente está falando. Ela simplesmente está preocupada com mensalidade? Não, ela está preocupada em proporcionar uma atividade física para quem está do outro lado. Para a criança se exercitar, se ocupar, sair de telas, e tá tudo bem. Então, se esse é o intuito da escola de futebol, dessa escola em específico, não tem problema. O que eles estão focados, né? O treino generalista sem método, sem ligação formal com os clubes, torneio apenas interno, ali só para ter movimento, sem acompanhamento de perfil e focar em manter as crianças ocupadas. E tá tudo bem. De novo, não tem um certo ou errado, tá? Mas tem alguns caminhos que você, como pai, tem que detectar se é isso que você quer para o seu filho. Agora, qual que é uma escola, escolinha, um projeto de formação? Olha lá, ó. Tem método por faixa etária, relação ativa com clubes da região e observadores técnicos, e com a trilha do futebol. Torneios com visibilidades e olheiros, acompanhamento do perfil do atleta e trabalha técnica, tática e comportamento, além da parte física. Entende que já tem uma diferença muito clara aqui entre os dois focos e objetivos? E, de novo, não existe uma escola certa ou errada. Existem objetivos específicos que elas estão entregando, que é da intenção delas como planejamento. Ó, antes de matricular teu filho numa escola, faça 5 perguntinhas de maneira direta. Pode ser para o coordenador técnico ou até para a secretária, ou seja, para quem for que vai te atender. Essa pessoa ela tem que saber esse tipo de coisa. Até porque ela está vendendo um produto, um serviço que pode impactar aí demais na formação do seu filho. Então, faça 5 perguntas. Primeira,
Quantos atletas dessa escola foram para clubes nos últimos 2 anos? Pode ter certeza que se tiver preocupado em formação e encaminhamento de atletas, vai ter atleta que vai estar nessa lista. Existe um plano de treino diferente por faixa etária? Ou simplesmente é jogada a bola, coletivo todo dia e alegria e vambora? 3. A escola participa de torneios com visibilidade para olheiros? Ou seja, ela está formando atletas para poderem dar esse próximo passo? Ou ela quer só para si e não está preocupada em encaminhamento, não quer que atleta saia, inclusive, porque se um atleta sai, é uma mensalidade a menos. Então, essa pergunta é importante fazer também. Há registro individual do desenvolvimento de cada atleta, como se fosse um relatório técnico, o boletim ali do atleta. Importante saber disso também, para entender se a escola acompanha o processo de evolução desse atleta. E por último, o técnico tem informação específica para a categoria do meu filho? O técnico já fez a licença C da CBF? O técnico buscou conhecimento? E aí? É essa pessoa que vai cuidar da formação desportiva do seu filho. Olá, a escolinha boa não hesita em responder essas perguntas de maneira muito clara. E aqui eu não vou me aprofundar em cada ponto, mas você mesmo, pai, a depender da resposta, vai conseguir detectar sinal verde, sinal amarelo e sinal vermelho. Principalmente se o teu filho, a intenção dele é que ele se prepare para que ele chegue numa categoria de base, se não tiver resultados reais de atletas indo para a categoria de base, se não saber explicar sobre metodologia, macrociclo, microciclo, o que é feito dentro da parte técnica, tática, física e comportamental, toma cuidado. E por último, nunca participou de torneio com presença de olheiros, ou seja, não está preocupado nisso, simplesmente não, vamos só fazer o campeonato interno. Então, por isso que essas 5 perguntas, se elas foram respondidas de uma maneira que não leva a entender que eles estão preocupados em formar atletas para dar esse próximo passo, e o teu objetivo seja esse, ali não é o lugar para vocês. Ó, não é só treinar, é construir um caminho. Qual que é a ideia de uma escola de formação que deve fazer o trabalho para quem está focado em dar esse próximo passo? Monta o perfil do atleta, conecta com a rede de olheiros, prepara para ambiente de pressão e alinha com a família expectativa com a realidade. Porque de nada adianta a família estar com uma expectativa gigantesca e a realidade do que entrega ela ser baixa. Então, não adianta isso. E principalmente estar conectado conosco aqui da Trilha do Futebol. O nosso objetivo desde o início sempre foi, junto com os pais, gerar oportunidade para essa próxima geração. Gerar oportunidade para esses atletas para minimamente eles mostrarem o potencial deles. Coisa que eu não tive oportunidade quando eu era mais novo. Ó, não é motivo de pânico, mas é de informação. Se você detectar que a escola não está indo para a mesma direção que vocês estão procurando, aqui algumas dicas. Primeiro, não saia de imediato. Pesquise muito bem antes de decidir. Envolva o filho na decisão e mantenha o ritmo de treino. Por que são esses 4 pontos em conjunto? Porque eu já vi muitos pais também da escola não fazer o que o pai acredita que seja certo. E aí o pai vai, tira o filho e leva para uma nova escola. Só que chega nessa nova escola, lá vão acontecer coisas também que não vão agradar o pai. Aí ele vai e leva para uma próxima escola, para uma próxima escola, para uma próxima escola. E quando vem, em 6 meses, ele já passou por 3, 4 escolas diferentes. Sabe o que vai acabar acontecendo? O atleta vai acabar desistindo no meio do caminho. Porque uma das coisas é ele se entrosar com os demais atletas. E ele tem que ter uma certa afinidade, ele tem que gostar do ambiente que ele está. Quando ele começa a se entrosar com os atletas que estão ali, aí o pai, por uma determinada situação, ele vai e tira o filho e leva para um próximo lugar. O que acontece? O filho inevitavelmente vai desistir de jogar futebol. E eu acredito que essa não seja a intenção. Agora, avalie a escolinha do seu filho agora. De que maneira? Faça essas 5 perguntas para o próprio responsável. Número de atletas em clubes, métodos, que foi o que eu já passei para vocês. Observe o próximo treino com novos olhos, já entendendo se eles estão mais preocupados na parte ocupacional ou se é na parte desse encaminhamento, direcionamento e aperfeiçoamento das técnicas do próprio jogador. E pesquise se há uma escolinha de formação na sua cidade, né? Para simplesmente, se não for a escola que é para você continuar junto com que é para seguir o trabalho ali, você não sair aí a louca de qualquer jeito e vamos embora e vai Corinthians, né? Não é dessa maneira.
De novo, pessoas desesperadas acabam tomando decisões desesperadas. E eu não quero de maneira nenhuma que você coloque todo o planejamento que pode ter junto com o seu filho na mão do acaso e que você também não se arrependa das decisões que você vai acabar cometendo simplesmente porque decidiu isso no impulso. Bom, para quem já está acompanhando aqui o nosso novo ciclo das aulas de segunda-feira, a gente está completando nessa segunda-feira, nessa exata segunda-feira, 8 semanas. E o que foi apresentado aqui durante essas 8 semanas? Ó, o que um clube avalia? Talento versus potencial. Quando preparar? O erro que destrói. A peneira por dentro. Qual que é o papel do pai? Como funcionam as categorias de base? E agora a escolinha certa, tá? Na próxima segunda-feira, nós começaremos com o nosso bloco 2, que é sobre posicionamento. O que precisa ser feito para o atleta se posicionar de uma maneira melhor perante os demais. Bom, essa foi a nossa aula de número 288, a escolinha certa. Nem toda escolinha te aproxima de um clube. Espero que tenha ficado claro e, mais uma vez, trazendo conteúdo e conhecimento para vocês, pais, da melhor maneira possível, conseguirem ajudar o filho de vocês. Beijo no coração e até segunda-feira que vem. Valeu!